Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, diferente mesmo, porque e também que a gente sempre se preocupa é o Alzheimer. As alternativas para o tratamento, elas não são tantas, né? Vou sentar aqui um pouquinho para conversar com quem entende do assunto. A gente já teve aqui uma vez, né? É o doutor Ricardo Quirino. Bom, doutor Ricardo, o senhor que é um especialista, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Hoje, como nós estamos no Brasil e no mundo em relação ao Alzheimer? Bom dia, Edna, bom dia, telespectadores. Falar de envelhecimento, falar de Alzheimer é sempre uma porta para falar de saúde, né? Isso. Envelhecer é sinônimo de quem se cuidou muito bem. E a população, Edna, está envelhecendo. Nós estamos chegando cada vez mais aos 90, aos 100 anos. E para isso tem um preço. A estimativa antigamente era 60, era 70, 60, era né? 40, 60. E para isso a gente paga um preço, que são as doenças do envelhecimento. Uma delas, a demência, o Alzheimer. Então, eu fiquei muito feliz com a chegada de mais um novo exame, chama-se Precivit AD2, né? Ainda pouco, ainda divulgado, limitado, né? Só pode fazer em alguns laboratórios, mas é um avanço no diagnóstico precoce, né? Embora a gente tenha uma série de fatores a ser ponderados, mas já é um avanço nessa doença que é muito estudada, mas nós temos poucas novidades de tratamento, de novos exames, né? E como é que é feito esse exame, doutor? O senhor disse que nem todo laboratório está adequado para fazer, por quê? Isso. Por questão mesmo de chegada ao Brasil, um único laboratório, que é o Fleury, né, lá, ele está liberado para poder fazer esse exame. Mas isso é questão de tempo para poder espalhar sim, é só os mesmo demais. Adaptação, isso, né? Isso. E é um exame laboratorial, exame de sangue, em que se avalia algumas proteínas responsáveis, né, pela fisiopatologia da doença. Mas eu preciso sempre reforçar, ele não dá diagnóstico de Alzheimer. Quem dá o diagnóstico mesmo é avaliação clínica. Então, o que é a demência, né? O que é a demência? Eu ia perguntar para o senhor, para você, muito jovem, eu ia perguntar mesmo para você, como é que a gente começa a perceber a demência? Porque só o esquecimento, por exemplo, eu sou, todo mundo sabe aqui no sistema, tá, gente? Muito esquecida. Só que eu tenho essa característica desde sempre. Então, eu sempre fui esquecida. Para eu notar, é preciso que se agrave, para eu poder observar, não, pode ser Alzheimer, né? Eu posso confundir. Então, como é que a gente faz para não confundir com o nosso esquecimento, que a gente acha normal, sim, e o que dá sinal de Alzheimer? Edna, o que é a demência, né? O que é a demência? A demência é quando as suas queixas cognitivas, então, por exemplo, o esquecimento, essas confusões do dia a dia, essas queixas atrapalham a sua rotina. E aí sim eu posso dizer, o paciente está com demência. Exemplo, um paciente que é bancário, trabalha muito com números, de repente começou a confundir contas simples. Então, a queixa sinal, né? Está interferindo no dia a dia. Isso pode ser demência. Uma jornalista como você, né, lê, se explica muito bem, começou a confundir as palavras. Então, a partir daí, abre-se a hipótese que pode ser uma demência. E aí a gente vai para a parte clínica, em que nós, enquanto geriatras especialistas, vamos trabalhar algumas tabelas, alguns gráficos, alguns desenhos, para juntar esse quebra-cabeça. E, paralelo, alguns exames. Exame de sangue, exame de imagens de cabeça. Agora, né, futuramente, esses novos exames que estão chegando, para junto a gente conseguir ter esse diagnóstico. Né? Então é muito comum, no consultório eu digo que é mais de 50% que chega lá, perguntando, doutor, estou muito esquecido, será demência? Maioria não é, mas me preocupa, porque eu preciso mudar alguns hábitos desses pacientes. 2 pontos que são interessantes. Medicamentos, é muito comum utilizarem remédios. Pois é, se existe ou... A gente sabe que para o Alzheimer diretamente não. Mas vocês utilizam no tratamento alguns medicamentos? Sim, sim. Então, tem alguns medicamentos que atrapalham que contribuem para o esquecimento. Então, não é uma demência, eu preciso avaliar o que está acontecendo. Só em tirar o remédio, né, muito comum aquele tarja preta, né, da receitinha azul, atrapalham a memória. Então, não é demência, é só um ajuste do estilo de vida.
Uma vez com o diagnóstico de demência, aí a gente tem remédios, que é bem limitado, a gente tem poucas classes de medicamento que não curam a demência, mas eu lentifico o processo. E sabe qual é o melhor remédio, Edna? O melhor remédio, que é de graça, não tem efeitos colaterais, e quanto mais utilizar, melhor? Atividade física. Lá vem ele com essa atividade física dele, que ele me pegou da última vez, que eu falei, ô doutor, falta para mim atividade física. Porque esse ano, a Aparecida vai falar, nossa, ela tem que falar, esse ano eu estou já no grupo. Pronto, não falei minha idade, viu, Aparecida? Esse ano eu já inaugurei nesse grupo. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar mais atenção a essa questão realmente da atividade física. Faço, mas pouco. Quando eu digo pouco, 20 minutos por dia. Esse não é um bom tempo, né? A atividade física tem que ser um pouquinho mais longa e diariamente, né, doutor? Isso, Edna. Edna, eu digo assim, qualquer atividade, qualquer exercício físico é bem-vindo, né? O mais difícil é você criar o hábito, criar a rotina. Um exemplo, separe um dia específico da sua semana, aliás, separe um tempo do seu dia para inserir, nem que seja uma caminhadinha. Já 20 minutos vale? 20 para começar, mas o mínimo... Eu estou começando faz tempo, porque eu só faço 20 minutos. Pois vamos aumentar, porque o mínimo são 150 minutos por semana, mínimo. Mínimo, se eu for né? caminhar meia hora, teria que ser 5 dias, meia hora, para então começar. Dá para aumentar. E associar a musculação. Então, essa é a base para você chegar aos 100 anos. Bom, como eu, muita gente não gosta muito de, como é que o jovem fala, hein? De puxar ferro. Então, mesmo assim, a musculação é necessária, a gente tem que fazer, mesmo não gostando, como eu não vou mentir aqui para vocês que eu gosto, porque eu não gosto, mas é necessário, né, doutor? Então... Quando eu falo em musculação, né? Pode ser não outra precisa atividade. ser aquelas academias. Graças a Deus. Se você pega, vamos aqui para casa, vai para sua cozinha. A sua cozinha é uma academia. Pega 1 quilo de feijão, 10 de um lado, 10 de um outro, sentar e levantar 10 vezes. Comecem assim 2 vezes por semana, porque o hábito vai entrar, né, de musculação. O que é musculação? É atividade contra a força. Comecem assim que o seu organismo vai pedir cada vez mais. E musculação com atividade aeróbica é o melhor remédio para lentificar o Alzheimer, para postergar o início dos sintomas. Eu sempre trago na minha rotina, a geriatria trabalha as doenças, mas também trabalha a prevenção. Lá no nosso espaço a gente tem essa questão de atividade de musculação. Doutor, eu quero um remédio para fazer atividade, para não esquecer mais. Eu digo, te dou um mês aqui, vamos ver a musculação, como é que funciona, a atividade física, e você tira remédio. Melhor, muito você melhor. Você deixa né? qualidade, você entrega a qualidade de vida, né? Agora, tem que querer. Identificado o Alzheimer, né? Que aí a gente fala um pouquinho de prevenção, mas até antes de identificado, a prevenção também, os jogos. O senhor falou, eu sou jornalista, então eu procuro ler muito, estou sempre na internet, estou exercitando a minha mente diariamente o dia todo. Né? Eu acho que é um fator que pode ajudar. Mas a gente ouve muito falar que os jogos, não todos os jogos, né? Mas alguns jogos que trabalham bem com números, Sim. com cores, enfim. É real e além dos jogos e da atividade física, também ajuda, por exemplo, o idoso que sabe mexer num aplicativo de banco, fazer isso também ajuda, doutor? Então, esse é um ponto interessante que eu vou comentar, porque tem a medicação, tem a atividade física e tem o treino cognitivo, a gente chama de estimulação cognitiva, que é esse trabalho voltado para atividades mentais. Pode ser com um terapeuta, de acordo com o grau de perda que aquele paciente tem, perda de memória, que ele vai trabalhar, é um exercício para a mente. É terapia, estimulação cognitiva. E no seu dia a dia, você deve sempre inovar. Então, se você lê sempre um tipo de livro, muda o perfil de livro, aprender idiomas, se desafiar. Eu sempre trago o contexto da música. Curso, né? Curso, aprender, ler, estudar, né? Se socializar. Então, essa é uma base para quem não tem síndrome demencial. É importante para poder postergar ou evitar que apareça, mais novo. E se a pessoa tem já um quadro cognitivo, é preciso um trabalho. Então, é um pilar: medicamento, estimulação cognitiva, nesse treino todo, e atividade física. Esse é o pacote que a gente tem.
Eu estou muito feliz com as promessas, né, com os estudos que estão bem adiantados nos Estados Unidos, fora do Brasil, com novos medicamentos que trabalham imunidade, autoimunidade, imunobiológicos, para tratar definitivamente a doença. Isso é uma promessa, já foi liberado, mas com algumas controvérsias nos Estados Unidos, pela FDA, mas já mostra um avanço na doença. A gente tem uma terapia que é antiga, que é via oral, o adesivo. A gente vai agora começar a mudar para medicamentos mais específicos. Então temos muita coisa boa para acontecer. Bom, a gente aí nesse pacote, como o Dr. Ricardo fala, eu acho que faltou ou ele vai confirmar para mim? Porque dizem que toda doença, ela pode ser curada também na fé e no amor, né? Então, as relações humanas, a forma da gente viver, doutor Ricardo, também não ajuda? E aí eu quero aproveitar para estender a pergunta para a relação das pessoas que convivem com Alzheimer. Porque eu ouço muita reclamação, ai, meu pai está chato, minha mãe está chata, eu sei que ele tem Alzheimer, mas ele está exagerando, não sei mais como fazer, está esquecendo de tudo, briga com a gente, enfim, é muito importante, né, doutor? É um ponto importantíssimo. Tratar a demência de Alzheimer é tratar, acima de tudo, a família. É tratar a família, né? Até brinco que o consultório não é um consultório, é uma sala de estar, porque a gente leva o familiar para explicar o que está acontecendo. Então, assim, dicas, não briguem de frente com Alzheimer. Se ele pega com o paciente que tem Alzheimer, se ele esqueceu que comeu, não é porque ele esqueceu. Como fazer, doutor? É a doença que está afetando a memória dele. Para ele esqueceu. Então, se você brigar, ele não vai entender, vai criar um clima hostil e vai atrapalhar, né? No momento que ele mais precisa de você. Então, entra na história dele e o ajude. Não bata de frente, que vai criar um clima hostil. Isso é para Alzheimer. Existem outros tipos de demência, DFT, por exemplo, que o paciente fica muito agressivo. Sim. Então, eu preciso avaliar o cenário, mas não leve para o lado pessoal, porque ali é a doença fazendo a sua ação. É paciência, né? Paciência, resiliência, acima de tudo. Muito amor. Pois é, porque normalmente é alguém muito ligado a gente, que a gente convive, né? É um pai, é uma mãe, é um tio mais velho, uma tia que mora com a gente. Então, assim, é muito difícil. Você tem que tomar cuidado. E nada é melhor que você entrar, como o doutor bem disse, na história dele. Ah, vamos dar um exemplo, né? Ah, você já comeu? Mas não tem problema, come só mais um pouquinho. Poxa, faz isso para me agradar. Vamos dar mais 5 minutos e aí você teve um caso interessante que o paciente, ele tinha Alzheimer, só que ele tinha um hábito de sempre colocar o prato no escorredor da pia. Sim. Então, ele sempre esquecia que comia. O que a família fez? Papai, quando o senhor vê aquele prato no escorredor da pia, é sinal que você já comeu. Então, ele comia, ele lavava e botava lá. Então, quando ele lembrava, eu acho que eu não comi. Quando ele ia ver, pronto. Eu já comi. Muito então, massa. é uma arte de cuidar. Tratar demência é uma arte de cuidar. E nós, né, especialistas da área, a gente está aqui para auxiliar. Infelizmente, é um quadro progressivo, evolutivo, mas tem muita coisa a fazer. Você pode levar uma vida mais saudável, né? Você pode e até reaproxima a família. Isso também. E você pode conviver mais com a doença e com quem tem a doença e já se prevenir. E uma coisa que a gente sempre fala, né, gente? Você tem que ter cuidado com o idoso, com a idosa, saber sempre como cuidar, tá sempre se informando com especialistas como o Dr. Ricardo, porque se você souber cuidar do idoso, se você conseguir conviver com as doenças que circulam o idoso, você vai estar sabendo se cuidar e já vai passar para o seu filho também, né? Então, todos nós todos nós vamos ficar velhos, todos nós vamos ficar idosos, todos nós vamos precisar disso. Então, quando você pensar em brigar, se irritar, se chatear, pensa que amanhã é você e o seu filho ou quem estiver cuidando de você, e aí é uma boa reflexão para poder, quem não tem tanto amor, porque eu acho que quem tem bastante amor, tem amor no coração, ou tá bem, eu acho que acaba cuidando, acaba tendo paciência. Assim, me fez abrir muito esse pensamento, né? Você quer envelhecer, você quer chegar bem, então imagina que esses idosos que estão hoje com 80, 90 anos viveram uma história muito pesada. Exato. E muito rica.
E é nesse momento que ele vai precisar mais do seu apoio. Hoje nós temos informação, antes não tinha. Pois é. E quem está com 80, 90 anos é uma pessoa rica de conhecimento, de experiência, de história, que a gente aprende. Às vezes eu chego lá no consultório paciente com 100 anos e eu digo, olha, eu que vou aprender com o senhor. Não é? Então, muito obrigada. Eu ficaria aqui conversando um montão com o Dr. Ricardo Quirino, ele que é médico geriatra, que está sempre participando aqui do programa, do Bom Dia News, nos informando. Muito obrigada, um bom dia e volte sempre. Bom dia, Edna. Muito obrigado pela abertura de falar sobre isso. E lembrando que esse mês, o dia 1º, foi o Dia Internacional, né, da do Idoso. Nós falamos aqui também. E a gente vai sempre lembrar dessa data, mas assim, todos os dias. Cuide dos nossos idosos. E coincidência ou não, esses dias minha mãezinha, que tem 90 anos, a Marília, que está nos vendo, junto com o Manuel, que ele reclamou, que ontem eu não falei o nome dele, fez 90 anos esse ano. Ela não estava muito bem, ela é cardiopata, mas hoje, por uma coincidência de eu estar, entre aspas, que eu não acredito em coincidência, estou aqui conversando novamente com o doutor sobre nossas idades, né, sobre essas doenças, sobre a geriatria, e ela está muito bem, eu estou muito mais feliz. Muito obrigada. Um beijão para ela.